Vocês sabem que sempre é um motivo de muita alegria trazer aqui meus convidados, conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é falar sobre comunicação, falar sobre voz. E o Diogo é uma pessoa que sempre me inspirou. Eu tenho a honra e a alegria de acompanhar a trajetória dele lá quando ele era uma criança, não tanto assim, mas quando ele estava começando com essa história de humor, de stand-up comedy, ou seja, quando ele estava planejando tudo isso. E é muito bonito ver um profissional quando vai trilhando o seu caminho, cheio de propósito, de vontade de fazer aquilo que o coração dele mandava, que é fazer humor, divertir as pessoas. E isso é sensacional, porque não existe nada mais importante do que fazer uma pessoa sorrir. O Diogo está entrando aqui, muito gostoso ter vocês aqui também. Oi, Diogo! E aí, Cida, tudo bem? Deixa eu Tudo me bem, e assentar aqui. você? Muito bom te receber Maravilha. aqui, hein? Pô, prazerzão falar com você, saudade de você. Tudo bem? Saudades, saudades mesmo. Vamos imaginar que nós estamos ali, né, no consultório, batendo um papo. Pô, quanto tempo, né? E quantas vezes que você já me salvou, né? Lembra que eu tinha evento, às vezes, para fazer 3 dias totalmente. Quantas vezes que eu cheguei aí no teu consultório sem voz, né? É, nossa, mas aí é muito sufoco mesmo, né? Perder a voz tendo que fazer show é coisa que não desejo para ninguém. Mas ao Legal. mesmo tempo, o Diogo, olha, você sabe, estava aí falando para o meu pessoal o quanto que eu te admiro e te agradeço muito por estar aqui batendo papo, falando sobre voz e também sobre a tua carreira, porque todo mundo tem maior curiosidade, né, para saber os teus bastidores, como que você faz as tuas vozes, assim, as vozes dos seus personagens. Você quer contar pra gente um pouquinho como é que é Quero. Se você fazer me uma permite, voz? ó, o É. pessoal que está aqui na live com a gente, eu quero contar um pouco da Cida, como é que a gente se conheceu, porque acho que faz parte da história e não foi da melhor forma que eu conheci a Cida. É Uma vez verdade. uma vez eu sofri um acidente de carro. Na época eu era casado e eu sofri um acidente de carro gravíssimo, que a gente ficou preso, até os bombeiros socorrerem, tirar a gente de dentro. Na época, minha ex-mulher, que é muito a minha amiga hoje, a Karina Portugal, a Karina, ela teve uma compressão na medula. Não sei se você lembra qual foi a razão Sim. da cirurgia dela, Aham. você lembra? No Sim, ela acidente, teve ela teve problema na cervical, né? e o Na problema da coluna cervical cervical. dela envolvia correr o risco de não andar mais. Foi muito difícil o processo. E quando descomprimiram a medula dela, houve uma cirurgia. Nessa cirurgia, pela emergência da cirurgia, houve um corte no pescoço. Ela Pra tá aí, resol... ó. Vou mandar um beijo nela. Ai, que saudade da Karina, Karina. Karina, um Estamos beijão pra. contando de Não, a você, Karina é Karina. nossa amiga. Sabe, a Karina É, é amiga da Ana, da minha mulher, a gente se dá super bem. E uma ela, esses dias, fofa. ela me dá aula e consultoria hoje de várias coisas. Eu adoro Ai, a que Karina. legal. E a Karina sofreu esse acidente na época. Hoje a voz dela tá ótima. Mas assim, na época, ela por conta do corte da cirurgia, a Karina, ela teve uma paralisia vocal, né? Numa Das cordas da, vocais. das Aham. cordas vocais. Aí depois com o tempo, uma corda começou a compensar, tá? Mas ela ficou muito tempo com a voz muito fragilizada. E no desespero, quem foi indicado para a gente foi a Cida. Ou seja, eu estou falando de uma coisa de anos atrás que você já era muito bem conceituada em Ah, Curitiba, obrigada, Diogo. né? A Dinorá, né? Que me lembro que indicou você, Aham. falou super bem. E aí a gente se conheceu, né? Eu ainda Foi. era uma. Eu tinha vontade de trabalhar com humor, ainda trabalhava com publicidade na época. E você fez uma terapia muito milagrosa com a Karina, ela passou por vários especialistas, inclusive aqui em São Paulo, o doutor Paulo Pontes, né? Sim, aham. Gente Aham. muito legal tratou da voz a Karina tratou com os melhores médicos, né? Você e a Foi. Mara Belal fizeram um trabalho muito legal. Sim, a Mara foi decisiva também, né, para que Exato. ela Vocês tivesse fizeram toda um a trabalho em segurança. parceria. É, Exato.
e Muito o Dr. legal. Paulo Pontes. Aí a gente se conheceu. Só estou situando a galera como é que a gente se conheceu, né? Então, eu vou até falar uma coisa muito legal, que eu lembro um dia, porque como a Karina estava realmente bem debilitada, eu ia atender na casa de vocês. Eu lembro que o primeiro Exato. atendimento eu fui lá. E eu lembro quando você falou, Cida, depois eu também quero ver esse negócio de voz, porque eu vou começar com trabalho e tal, né? A Karina tá falando que a Exato. voz dela tá melhor do que antes. Ah, Karina, muito bom. A voz da Karina, eu falo direto com a Karina, a voz da Karina está ótima. Ela está Ah, com a voz depois me mande um áudio. encorpada. Eu quero saber como é que tá essa voz depois de tantos anos aí. Tá ótima a voz dela. É. E assim, e aí realmente eu entrava em fadiga vocal muito rápido e quando a gente se conheceu, eu não sei, tudo tem fases assim, né? Mas eu acho que você pegou minha pior fase, né? A Porque eu mais tinha, difícil, talvez, eu era né? muito indisciplinado também de ir, por exemplo, ficar Aham. bebendo gelado e falando alto. Isso é a pior combinação, né? Não, é tudo que um fonoaudiólogo assim não deseja, né? Pegar um paciente que fique falando alto e bebendo e Bebe gelado, gelado. tudo. Olha o que eu fazia. Eu bebia gelado num lugar onde eu não conseguia ouvir as pessoas. Então eu ficava berrando para as pessoas me ouvirem, né? O consumo do gelado, né? Mais o álcool e tal. Não que eu ainda adoro tomar um vinhozinho, não sou um cara, então nada a ver. Mas assim, hoje eu tenho essa ciência que se eu estou berrando mais do que eu preciso para alguém me ouvir, eu estou fazendo errado, né? Aham, E eu só com vou me ligar no outro certeza. dia, que eu vou acordar afônico, sem voz, falando assim, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, nessas indisciplinas e erros, né, da conduta da voz, várias vezes você me salvou de show que eu tinha para fazer, que eu chegava aí sem voz, lembra? Com Eu lembro. disfonia mesmo, assim, falando... Com bastante dificuldade. Ô, Diogo, lembra que você fazia muito show em navio, né? fazia, que o É, ar-condicionado era muito forte, também era né? um problema. E eram muitos no final do ano, porque tinha assim aquela coisa de Natal, Ano Novo, você tinha show direto. Eu lembro que a gente às vezes É, fazia por graças telefone, a na época Deus, era moderno, né? Aquilo. Graças a Deus ainda é assim. Final de ano sempre é uma data que a gente trabalha mais do que o normal. Que bom que Porém, assim seja. porém acontece isso que você falou. Você entra num ritmo de não ter espaço, né? E uma vez o médico que é o Dr. Silvio, acho que você conhece o Dr. Silvio, Sim, né? doutor Silvio, Lembra do aham. Dr. Silvio? O Dr. Silvio falou assim: Diogo, mas não tem o que fazer, né? Você é muito comunicativo, né? Você fica falando com as pessoas também, É tipo assim, bem como isso. se, pô, o certo seria eu só usar a voz pro show e o resto do Os- tempo eu Fazer um ficar quieto. repousinho. É, exatamente. Mas quando que você conseguiu fazer um repouso? Só mesmo quando É, apertou muito, né? Quando você não tinha outro jeito exato. para, Eu vou enfim. colocar o óculos para ler aqui o comentário da galera. Aham. Tomar coca quente é bom para voz. Me segue aí para dar dicas. Será que é verdade isso? Eu não acho, cara. Coca quente é bom para dor de barriga. Eu acho que dá uma dor de barriga, não sei, hein? Tenho bem a sensação. Então, em relação a isso, é bem E quem interessante, fuma? porque Aqui o pessoal está perguntando quem fuma. é, assim, quando os atores, cantores, enfim, começam a dar dicas como essa, tomar uma Coca-Cola quente faz bem para a voz, pronto. Aí aquilo vira uma bela de uma bagunça, aquilo não tem fundamento científico nenhum, mas a pessoa acredita que aquilo faz bem para a voz, sai indicando para os outros, e olha, muita gente acaba se ferrando literalmente por, por dicas. Mas Por essa da acreditar. Coca-Cola aí eu acho Eu me que lembro que você melhor me, tomar uma coquinha geladinha, né? Eu sei, Baroni, eu me deve lembro estar que brincando. Hum. você falava tipo que coisa de conhaque. Lembra que você falava Ai, assim, mas tomar um conhaque. conhaquinho antes do show Aham, é aham. bom. É que isso é uma lenda de político, né? Você Político tem falava essa que mania de achar. anestesiava, né? Porque todos os destilados, o uísque, o próprio conhaque, vodka, o que você tomar que te dá aquela sensação assim de calor na garganta, vai te dar uma sensação
de que tudo bem você gritar. Por exemplo, você falou agora, quando eu grito muito, quando eu falo muito alto, eu sei que eu estou perdendo o controle da voz. Porque o corpo avisa, o corpo, ele dá a sensação assim, você sente um arranhado, um desconforto. Mas o problema é que se a pessoa toma esse conhaque, alguma coisa, acaba não sentindo esse desconforto. E aí berra, no dia seguinte a voz está bem detonada. E que seria o mesmo efeito, vamos dizer assim, numa pastilha, que a gente fala assim, a pastilha, Sim, ela dá uma anestesiada. É com isso? certeza, a mesma coisa, porque você fica com aquela sensação de calor, mas é um calor de fora para dentro. Por exemplo, dá para fazer uma comparação um pouquinho torta, mas é a mesma coisa que um atleta resolver entrar em campo e falar assim, ó, eu não vou me alongar, não vou aquecer meu corpo, eu vou passar gelol, passar Exato. Aham. né, um spray, alguma coisa. Isso vai fazer com que ele não sinta aquela musculatura da forma como ele sente normalmente. E aí, por isso, ele acaba fazendo um uso inadequado. E nada substitui um bom aquecimento vocal, a tua capacidade de preparar uma voz, né? Que você aprendeu muito ao longo dos anos e, e se O que sente você me... culpado sempre que não faz, né? eu sempre fui aquele cara que eu te procurava no desespero, né? É. Tipo assim, eu não era o cara disciplinado que, pô, eu tô fazendo isso direto. Eu te procurava no desespero, né? Na época, eu fazia muito personagem, né? Porque eram vozes com nuances diferentes, né? Então, eu lembro que eu fazia o Elvis Lake, ele tinha um agudo, né? Que, olha, cara, que eu tenho que chegar ali, ora, as minas. Isso, eu precisava de agudo para fazer isso. Quando eu ficava rouco, eu não tinha esse agudo e eu não conseguia chegar na voz do personagem, né? É. Para imitar o Lula, né? Porque é uma voz mais rasgada, assim, essas coisas. Hoje eu não sou um imitador, né? Eu faço mais stand-up, o que me deixa numa linha um pouco mais confortável, porque o stand-up é a linha da conversa, né? Mais do que As nuance. variações, mas mesmo assim você acaba, né, nas tuas histórias, assim, colocando muita variação de voz. Isso é bem interessante, né, Diogo? Só para Coloco responder muito aqui terceiras vozes, assim. o Baroni falando sobre chá de romã, de efeito realmente efetivo, eu não sei te dizer, porque nunca ouvi nenhuma comprovação científica nessa linha, mas eu te digo assim, ó, que todo o calor local, um chazinho, de modo geral, é bem benéfico. E às vezes o romã pode ter uma propriedade boa assim para o restante do corpo, mas nada que faça assim, a voz voltar por conta Tipo do chá, nem gengibre. nada. O pessoal fala de gengibre também, né? Com certeza. Essa história do mel também, ó, mel, cachaça, limão, ficava misturando. Então, ó, a maçã também, o que acontece é que todas essas coisas têm o efeito, muitas vezes, para uma dor de garganta, mas uma dor de garganta quando você está com uma infecção de garganta. No caso do Diogo, o Diogo ele é um profissional da voz e usa muito a voz. Usa por horas, usa com intensidade, usava, né, com mais intensidade e tudo. Então, essa perda de voz, muitas vezes não tem nada a ver com a dor de garganta de uma infecção. A maioria das vezes não tem, é pela utilização excessiva mesmo. E aí o enfoque é bem diferente, porque não adianta, por exemplo, comer o mel, uma colher de mel, para voltar a voz. Vai fazer bem para o organismo, mas não vai trazer a voz de volta, né, Diogo? Porque uma Quando, pena, né? quando eu ficava sem voz, assim, né? É um processo inflamatório, ela ficava muito inchada e aí não fechava meu diafragma ali, Fazer uma fenda nas pregas uma vocais fenda. depende, porque tem várias etapas, né? Então, por exemplo, quando você faz um esforço muito grande, você gera um edema, muitas vezes, na prega vocal, seja pelo esforço, você acaba criando a prega vocal, bom, é músculo, né? Nas nossas cordas vocais são músculos, mas tem toda uma camada muito especial que estabelece uma boa vibração
E essa vibração, ela fica alterada quando você utiliza mal a voz, ou seja, utiliza sim, quando você fala por muito tempo, em condições não muito adequadas, falar em lugar muito barulhento, que era bem o que te pegava muito ali, né, Diogo? E Não, aí, e teve se uma isso... fase de solteirice que foi a pior, né? Porque aí eu ia para as baladas, olha o que eu fazia, cara. E muitos colegas meus hoje fazem isso, né? Mas eu acho que a minha voz é mais frágil que a deles. Mas assim, eu acabava um show numa cidade e acabava o show, em vez de eu ir pro hotel descansar, eu ia para uma balada. Aí eu Que voz ficava a que noite, nada. aí eu ficava a noite inteira nessa balada tomando uísque com energético e falando alto com as pessoas que não me ouviam e eu também não ouvia as pessoas. E, Uhum. cara, era a pior combinação possível para tua voz ficar. E imagine um show todo dia, Nossa. eu ia só. Não, vamos falar sério, né? É tudo assim, imagine só. Daí chega Diogo com a voz arrebentada. Ai, preciso da minha voz. Como um santo, né? Não contando nada desse bastidor. Você nunca contou que você fazia isso. Não, mas eu acho que eu contava assim, Cida. Não é possível que eu Contava não contava. assim. Contava, mas contava pela metade, né? Para Contava não. pela metade. Não, era sempre assim, a culpa era do ar-condicionado. Né? Era. Será que eu só estou Tinha um confessando agora para arzinho, vocês? tinha um arzinho. Eu acho que você só está confessando isso por inteiro agora mesmo, viu, Diogo? Eu nunca pude imaginar que o ar-condicionado não estragasse tanto a tua voz. E aí eu fazia inalação. Não, e eu tinha um agravante ainda, né? Que eu tenho refluxo gástrico. Lembra? Nossa. Aliás, eu descobri que olha como a Cida foi importante na minha vida. Eu descobri que eu tinha uma hérnia de hiato indo na tua consulta, porque a gente não conseguia Sim. descobrir o que era uma tosse que eu tinha, lembra? Aham, uma Aí, tocinha seca. aí Isso é bem você me típico. mandou lá para otorrino que fez uma endoscopia, descobriu que eu tinha isso. Hoje eu tratei isso legal, mas até hoje ainda tomo comprimido de pantoprazol Mais para direto? segurar. É? Às vezes eu paro, às vezes eu volto, assim, Aham, por conta de refluxo. Eu sou aquele cara que não pode comer e dormir, assim. Eu tenho que sempre dar um aham. tempo, assim. Acho que ninguém Aham. pode comer e dormir, né? Não, não faz bem, né? Ainda Não mais se é faz assim um bem. hábito, né? Quando a pessoa tem o hábito de sempre assim ter a coisa do jantar muito e tal, não dá certo, né? Mas Diogo, você, embora tenha tido assim muitos percalços aí com a sua voz e trabalhado muitas questões, você aprendeu a usar a tua voz, ou seja, a entender os limites que ela tem e fazer com que ela sempre seja tua parceira, né? É, fora você de profissional, eu tive uma vez na Globo, quando eu fiz Zorra Total, e por eu estar muito. O Zorra Total ele era um programa de voz lá em cima, saca? Era. E acho que Nossa. é por isso também que meus personagens nunca tiveram uma vida muito longa lá, porque eu não sou esse cara estreônico, assim, saca? Uhum. E tinha uma fono que era da Globo, que ela não era muito técnica disso, mas ela falava sobre impostação de voz, assim, como que eu projetava ela no teatro para chegar lá na última fila, vamos dizer assim, da pessoa. Assim, sabe? Então ela falava que a minha postura também tinha um pouco a ver, sabe, com Tem isso. Tal. muito, né? Uhum. Isso. E aí eu seguia isso, eu tento lembrar dessas dicas dela, que ela era uma pessoa assim que mais voltada para o teatro mesmo, né? Ela era da Uhum. CAL, lá, a CAL é uma companhia de laranjeiras lá de teatro, onde muitos atores estudaram e tal. E ela tinha essa coisa de palco, né? Mas você sempre teve a coisa das técnicas e dos exercícios. E os teus exercícios sempre foram os que fizeram a minha voz voltar do nada. Assim. Voltado nada. Do nada. Eu me lembro que tinha alguns exercícios que você me passava, né? Aquele do que o Fry, né? Que eu ficava. Uhum. Esse é Eu ficava. maravilhoso. Era quase milagroso, porque eu via a minha voz voltando assim
tipo, do nada mesmo. Assim, ela ia É. voltando devagarzinho, era como se ela ia aparecendo, assim. E daí aqueles bã, os vru-vru, os naviozinhos, né? Aham. Tem Que, muita cara, precisa de coisa, uma né? paciência de Jó pra fazer isso, dar sono no meio do Aham. exercício. É. E eu acho que é por isso que eu não consigo ser um atleta da voz, que, tipo, que nem a gente vai pra academia, né? Ou a gente vai Aham. pra aula de, sei lá, de yoga, ou essas aulas que a gente faz, ou vai pra academia, ou corre. Mas, assim, o exercício da voz, você tem que estar com a cabeça muito boa, cara, pra fazer, Tem que assim. estar muito consciente, né? É. E você sabe, Diogo, que trabalhar com a voz de alguém te exige mais concentração ainda, porque você tem que ouvir a voz, entender o que a pessoa está fazendo, qual o músculo, o que está acontecendo ali, como que para dar o exercício certo também. E às vezes eu, por exemplo, a minha filha, né? Às vezes ela diz, ah, mãe, você não presta atenção. Mas sem brincadeira, às vezes, depois de um dia fazendo sessão, parece que quando você sai do consultório, você até desliga um botãozinho, porque você gastou assim toda a energia ali no trabalho. Mas é muito legal, né? Eu acho isso maravilhoso. Colocar Como é que voz tá a no lugar. Luar? Ela mora em Tá aí, Curitiba? ó, tá aí, tá em Curitiba. Aham. Ela tá aqui na Ah, nossa live? Nina, vem aqui um pouquinho. Vem aqui um pouquinho. Dá um oi deixa aqui eu pra ver. Cida. Essa é a Ah, Nina. Fez 10 anos ontem. olha Pera aí, vem só. aqui. Ah, você não tá aparecendo. Vem. É, eu vi a cabecinha dela Beijo ali, ó. grande. Oi, Essa tudo é a Nina. bom? Ô, É, Nina, que linda. E mas aí, aniversário do dia de Santo Antônio. sério? Que É, bacana. fez Ah, ontem. 10 a minha, anos. a minha vai fazer 30 anos, você acredita? Contando a idade da Luar aqui. Pode um Pois é, eu negócio lembro desse, dela não? Ela era pequenininha. criança, Você vê quanto né? tempo que a gente se conhece. Mas é legal. É, muito legal. A vida vai passando aí, né? Diogo, conta um pouquinho da tua trajetória aí. Qual a Hoje eu, situação? hoje eu, eu Hoje eu estou na Praça Nossa, né, com o Carlos Alberto, e além Aham. de também ser um papo que você precisa projetar a voz, né? Agora mais ainda porque ele fica aqui num banco e eu no outro banco. A gente não pode mais sentar no mesmo banco, né? Por causa Sim, do da distanciamento. pandemia. O que para ele é horrível, né? Porque para ele tinha muito essa coisa da proximidade com o comediante que sentava no banco da Praça Nossa. E o papo que eu levo com ele é um stand-up também, uma conversa, né? Então eu falo sobre assuntos, assim, qualquer assunto, assim. Então é bacana, a gente não tem muito essa coisa de ensaiar. Senta lá, ele ri espontaneamente, ele faz o comentário, eu tento pensar assim na hora, em cima do comentário que ele faz. E o YouTube e a internet que virou muito a minha casa, assim, sabe? Eu crio Aham. muitos produtos para a internet. Então, todo o trabalho que eu faço no teatro, geralmente, por exemplo, o show que eu fiz sábado, daqui a pouquinho agora já entrou no YouTube um texto novo. Até quem estiver aí Uhum. assistindo a gente, vai lá, se inscreve no meu canal e, e assiste. Hoje já tem um vídeo novo. Eu falo muito sobre as notícias da semana e também eu faço algum texto que não é perecível, que é atemporal, assim. Agora eu vou falar sobre tecnologia, essas coisas, né? Como a gente virou escravo de aplicativo e como a gente ficou burro com o tempo, né? Eu É, falo que eu não consigo ir para a cozinha sem o Waze, mas né, eu preciso saber as com, coisas. com uma Alexa. Alexa, liga Alexa, isso, esses desliga dias, isso. esses dias eu pedi um negócio para Alexa, ele falou, não, pede para Siri. Você não estava com ela no telefone até agora? Uma tem ciúme da outra, você não está entendendo. É bem isso, né? Quando você fala, acha que tá falando com uma, tá falando com outra. Ai. E Diogo, o que que mais assim você pode me contar sobre alguma coisa que aconteceu na forma de construir um personagem que tenha sido mais desafiador para você ou mais divertido mesmo? Eu Eu lembro que acho a que Karina falava que você sabia me imitar. Você imita todo mundo, né, Diogo? Você tem isso, né? eu falava, Diogo, Diogo, escute. Eu sou também curitiboca, né? É que É, eu com perdi um pouco o certeza. sotaque de tanto eu trabalhar aqui, mas quem conversa comigo sempre fala. É de Eu vou para Curitiba. quando eu vou para Curitiba, o pessoal lá na Rede TV, eu trabalhei muito tempo com a Luciana Gimenez, e o meu É produtor falava mesmo. assim: você voltou de Curitiba mais paranaense, assim, tipo, no sotaque. E eu vou para Santa Catarina, eu acho que eu volto catarinense. Eu sempre pego um pouco do sotaque dos lugares que eu vou.
Mas, assim, uma das coisas que tem sido desafiadora é porque eu tenho gravado muita paródia, né? Aham. E eu não sou um cantor, mas eu tenho que pegar tons que eu não alcanço às vezes, saca? Esses dias eu fiz uma paródia que falava que era o Lula cantando aquela do Atitude 67, que era Ah, porque eu gosto de boteco, de popina, de cachaça. E era para cantar num tom alto sem perder o timbre do Lula, entendeu? E isso é um desafio, isso é e difícil. aí, quero ver isso, depois me Tá, mande. eu te mando. Ficou muito legal. Tá no meu canal, tá no Instagram. É a Propina e Cachaça, é o nome da música. Porque a música de verdade é cerveja de garrafa. Então, mas eu faço com todos os políticos. Eu não sou Sim, partidário, não. Acho que o humorista tem que dar porrada em todos. A próxima é com o sim. Bolsonaro. E fiz já com o Dória. Ah, eu vi Tá. essa Então tem que do fazer, Dória. mas não é só de política, eu faço umas outras também. E quando você faz paródia, você não está mais só falando, né? Você tem que cantar. E às vezes a Uhum. música é num tom que não é meu tom. Aí eu tento transportar ou fazer ou chegar no tom, que é o tom original da música mesmo, né? Faz teu aquecimento vocal, né? E manda bala, né? O- Sem Os teus aquecimento. exercícios, o Cida, eu sempre faço quando eu estou no camarim, antes de Ai, entrar no que show. legal. Um Uhum. pouquinho eu faço. Eu posso não fazer uma terapia inteira do jeito que ela deve ser, Aham. mas eu faço eles e, 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 e me dá aquele frio na barriga. Eu fico nervoso igual. Não tem um Ah, show que que eu não legal fico você tá me nervoso. contando Não isso. tem nenhum show que eu não fico nervoso. Não tem nenhum show que eu não... Puta, tomara que eu não erre. Porque eu sempre... Todo show que eu faço, sempre tem alguma coisa que eu nunca fiz, sabe? Alguma coisa que eu acabei de Uhum. escrever. Seja para uma cidade que eu cheguei lá, eu quero fazer uma piada para Joinville, ou uma piada para Ribeirão Preto, ou entendeu? O lugar que eu estou viajando, eu sempre faço uma homenagem para a cidade. Eu escrevo um texto para a cidade, ou sobre alguma notícia que está acontecendo. Então eu estou sempre nervoso para saber se eu vou conseguir lembrar da piada na hora que eu preciso, e Aham. nervoso da adrenalina, né? Ah, Diogo, isso é bem bacana você falar, porque hoje eu trabalho muito com a preparação de profissionais para falar em todas as situações e cada vez mais, independente da área, os profissionais precisam fazer vídeo, falar muito em público, online, e as pessoas têm uma sensação que quem já, né, atingiu sucesso na carreira e tal, não fica nervoso para falar. E você contar isso é muito gostoso, né? Porque eu sempre digo, todo mundo que está comprometido com o que faz sente nervosismo, não é verdade? Tem que sentir Muito. esse frio na barriga, senão você entra A frio na gente sente, história, né? a gente sente frio na barriga, a gente está sempre aprendendo. Eu estou sempre vendo gente nova. Eu vejo agora no Netflix aparecem muitos especiais dos humoristas gringos. É importante assistir para ver para que lado que a comédia está tomando. O humor é uma coisa que muda muito com o tempo. O humor Uhum, envelhece. Piadas que a gente contava antes, hoje eu posso ser preso se eu contar. é verdade. Então, E é legal, né, ter como é essa. que se dribla isso sem ser um babaca, sem virar um bundão? É Uhum, complicado, né? Hoje, tipo, você pode ser julgado por causa de uma piada que há 3 anos eu contava num show e não tinha problema nenhum. É só você ver é, o Renato Aragão lá e tal. Isso é uma coisa. A outra coisa é a vontade e o tesão de fazer uma coisa que a gente gosta muito, né? Isso também acho que é. sei lá, eu diria que é 100% do prazer de fazer entrar no palco. Puta, esse sábado foi um showzaço, saca? É, Foi aonde aquele que foi, show, Diogo? assim, tava casa cheia, a gente esgotou. Me apresento aqui numa casa chamada Comedy Sampa, aqui em São Paulo. Então já tá voltando os shows, com distanciamento, mas tá voltando. E é uma casa de Uhum. show que cabe lá 600 pessoas e tinham quase 200. Então, assim, tava uma casa Todo bonita. mundo espalhado. E Aham. para quem ficou, porra, 2 anos, 1 ano trabalhando só online, evento corporativo, essas coisas que eu faço muito, mas você não ter a resposta do público, é muito legal você voltar a ter o contato com a plateia. Então, puta, eu lavei a alma, assim, foi aquele show, assim, Ai, que cara, bom. um monte de piada nova que eu escrevi entrou. Quando eu falo entrou, é que as pessoas riram da piada, saca? Uma Aham. outra, às vezes, não funciona do jeito que você queria, mas tudo bem, você já vai pro próximo, já vai pro plano B. Assim.
Ó, o pessoal tá Agora, falando aí o quanto que todo mundo é teu fã aí, ó. Que você que é legal. brilhante, aham, muito legal. Eu tenho também uma coisa com Curitiba, né, muito forte, assim. Quero muito que as coisas se normalizem aí para voltar, fazer uma temporadinha aí em Curitiba, que é a minha cidade, a minha casa, Sim, e que tem é as que minhas vir. raízes. E é É. onde eu fiz toda a minha carreira, né? Fiz toda a minha carreira aí. Eu estou em São Paulo, acho que vai fazer 8 anos agora. Ah, não faz tanto tempo assim, né? Não faz Eu até tanto achei tempo. que fizesse mais tempo. Ô, Diogo, e você não sente saudades do nosso frio aqui? Hoje tá Eu um dia bem sinto, eu, curitibano. si- eu sinto saudade do frio, mas eu sou meio friorento também, sabe? Eu acho gostoso. As pessoas falam assim, adoro um friozinho, né? Mas por quê? Ah, lareira, cobertor. Então você não gosta de frio, você gosta de calor, né? É, é bem isso. É o que o frio nos proporciona, né? É Poder. gostoso. É. É gostoso o friozinho de Curitiba. Aqui em São Paulo não é tão frio, mas também não é calor, saca? Tá friozinho, eu tô de casaco aqui, sabe? É. Mas assim, a, a saudade de, por exemplo, realizar meu festival, Risorama, que sempre é aí em Curitiba. Putz, isso é muito dolorido, assim, pra gente, sabe? Não conseguir realizar os teus projetos. Mas Isso tem que... calma, vai dar tudo É. certo. Vai, é só Sim. ter paciência, né? Para que tudo isso passe, vai Você já tá passar, né? vacinada, Cida? Eu já. Ai, que Eu já tô, delícia. porque entrei. E você sabe que Não, eu você é acabei nem profissional da fazendo. saúde, né? Você já É, poderia ter vacinado já logo no começo. foi, Eu foi agora no, que foi estão no dizendo que vai começo que a gente vacinar tomou. agora. É, Eu tomei vacina porque os conselhos das profissões da área de saúde chamaram todos os profissionais acima de 40. Aí, né? Já passei faz tempo, então beleza. acabei entrando e já tomei as 2 doses. Mas eu te digo assim, que mesmo assim, eu Tem que se sinto cuidar. a responsabilidade de continuar me cuidando, né, da minha família. Acho importante isso, né? Não, com Ai. certeza. Ô Diogo, e assim, qual que você sente que é o ponto que difere muito, por exemplo, na hora que você está como você falou, sábado estive com pessoas, mesmo que com distanciamento e tal, o que que muda no online e no presencial, em termos de percepção tua? Totalmente diferente? É assim, eu aprendi a trabalhar online consertando o avião em pleno voo, né? Assim, tipo, eu não Uhum. sabia, ninguém sabia, né? Acho que Sim, você também para dar suas palestras, eu não sei. sim, agora é Agora, tudo por o aí. humor, ele tem uma dificuldade a mais, né? Porque você precisa do riso Pois para é. você continuar. É como se fosse teu combustível, né? E o que que aconteceu? Quando você começa a trabalhar online, você tem que contar, você tem que criar teu próprio timing da piada. Você tem que contar com aquele tempo que as pessoas estão rindo e achar que realmente elas riram. Então eu Ah, que geralmente eu crio, interessante isso. então eu geralmente crio um chat, falo pessoal, ó, isso aqui não é um show, isso aqui não é um espetáculo, isso aqui é uma terapia em grupo, tá? Vocês vão participar, então vocês participem, vocês falam isso, vocês falam o tema, eu faço a piada, vocês comentem um tema que vocês querem que eu fale, e aí as pessoas começam a A conversar, a se comunicar com interagir, você e você assim. não se sente mais sozinho. Isso é muito Aham. legal. A outra coisa que experiência diferente que eu participei, inclusive em Curitiba, eu fiz 3 shows aí na Pedreira, Paulo Leminski, no modelo drive-in, Uhum. onde a pessoa buzina para você. E que legal Uma isso. luz alta e uma buzina é a última coisa que você vê antes de um acidente. É verdade. É. Mas era muito doido. Será que eles estão gostando? Eles querem que eu vá embora. Sei lá, uma buzina, mas era uma reação. Quando eles não buzinavam era pior, que daí falava, eles não estão gostando, eles estão nem buzinando, né? E luz, né? A luz na cara também, assim, Foi né? Mas muito que legal. interessante isso. Foram 3 apresentações aí na Pedreira Paulo Leminski, que foi muito legal. Mas foi uma forma de trabalhar, de não ficar parado, né? E é aquela coisa, a gente que é artista, a nossa profissão foi a primeira a parar, né? A gente, Foi. em Nossa. março de 2020, a gente cancelou o festival, tanto o Festival de Teatro de Curitiba quanto o Risorama. E Em cima, né? Foi ali uma em cima decisão do da hora. Leandro Nofres, o meu sócio na época. Eu até falei, será, Leandro, você tem certeza? Ele falou, não, vamos fazer. E ele estava certíssimo.
que inclusive a gente foi elogiado por ter estancado na época certa, porque ia ser Sim. o pico do Covid. Nossa, ia ser E aí, horrível mesmo. e aí o que aconteceu? A gente nunca mais conseguiu realizar ele da forma que ele era, né? Então, e aí as coisas começaram a ficar híbridas e tal, e teve esse gerenciamento de soluções, né? Que é drive-in, evento online e tal. Esses eventos online ainda vou fazer um agora, que eu vou para Ribeirão Preto e eu faço o evento online, num estúdio lá, que é para o pessoal do agronegócio e tal. Então Ai, tá que legal. rolando, tem um mercado se movimentando, mas é de uma forma diferente. A gente tem que se adaptar a esse diferente até as coisas voltarem ao normal, né? Fico com Sim. inveja dos Estados Unidos, que eles já estão entrevistando lá sem máscara. Que eu acho que a gente vai demorar um pouquinho, né? Mas, ó, Diogo, mas é muito bacana ter essa capacidade de se adaptar, né? De fazer, eu acho que isso também é o que um artista tem que tirar força lá e saber que não Eu, pode parar, que tem que ir para frente, né? E vai. eu criei muito conteúdo no meu canal do YouTube. Eu fiz um quadro que era uma entrevista falsa, né? Uma fake live, que eu fazia lives com Pois é, o pessoal tá celebridades. falando aqui que Pessoas que é nunca, fake live. pessoas que nunca iam me chamar para uma live, eu acabei fazendo lives com ela. Então eu fiz com políticos, artistas, com jogadores Uhum. de futebol. Então é muito legal. Inclusive, está sendo transmitido pelo programa do Ratinho agora, toda terça-feira, as minhas fake lives. Além da Sério? Que internet, ela legal. está na televisão agora também. Estou bem feliz. Você tá em todas, né? Onde a gente vê assim, tá lá o Diogo, tá. Isso é muito legal. Fico muito feliz de Bala acompanhar aí o Zequinha, seu né? trabalho. Tá em todas. Sempre A gente é meio malabarista, né? Eu acho que eu tenho a sorte de trabalhar com uma coisa que eu gosto e eu tenho uma amizade muito legal com os meus colegas, né? Porque eu sempre fui muito colaborativo, né? Tem até uma Uhum. pessoa aqui falando, nunca vou esquecer a fritada, a Lara. A Lara, ela é ela é uma, não sei como é que eu vou falar, discípula. Ela é uma das meninas do Henri Cristo. Lembra do Henri Cristo? Lembro. A Uhum. gente Ele é fritou. daqui de Curitiba, né? Eu acho que ele é de Santa Catarina, morou em Curitiba e hoje está em Brasília, lá no Gama. Mas Hum. a Lara, ela é cantora, ela grava uns clipes também, eu acho ela muito legal. E ela, cada vez que a gente fritava o Henri Cristo tipo, eu acho que na hora da resposta era ela que respondia. Mas assim, a fritada ela é colaborativa, né? Então é um negócio que eu preciso de mais comediantes participando comigo junto. Isso é muito legal. São produtos colaborativos. O Risorama é um festival com 40 comediantes numa edição, né? Nossa. Essa troca é muito legal. Cada um faz 10 minutos, você vai numa noite que você vê 7 humoristas numa noite, né? É isso que eu sinto saudades, né? Essas Eu coisas. lembro de ter ido no começo lá. O Diogo, e agora vocês não fizeram um Risorama online A ainda? gente fez um no final do ano aqui que deu certo, aqui em São Paulo, nesse sistema de distanciamento. E esse ano eu acho que ele vai ser semipresencial e muito online. Vai ser uma coisa híbrida, assim. Eu acredito até que vai ser, eu acho que até gratuito para as pessoas assistirem. É. Porque é ruim, né? Você cobrar por uma coisa que é online, assim. Eu não sei, dá até para fazer? Dá, mas eu acho que a gente tem que dar algum bônus, porque perde de um lado e ganha do outro, sei lá, sabe? Mas eu acho que é importante também, né, a gente ter essa consciência de que é um trabalho muito profissional, né? Embora seja E o ali, Risorama tem uma online. coisa, o Risorama tem uma coisa legal que ele mistura comediantes já muito consagrados com comediantes que são novidades, sabe? Que muita gente ainda nunca viu. E sempre Uhum. foi essa a intenção, né? E como ele já tem 18 anos de existência, tipo assim, 18? Uau! 18, o Risorama É. lançou muita gente. Tipo, teve Uhum. gente assim que o público de Curitiba nunca tinha visto. E hoje tem aí talk show, tá muito famoso, né? E isso é muito bacana de você olhar para trás e ver a história dele, né? Eu quero muito fazer um documentário ainda sobre todo o Tem que festival. fazer mesmo, porque é muito legal contar bem direitinho essa Legal. história do Risorama, que Tanta tem gente tudo que a já ver. passou pelo Risorama, nossa, muita gente legal. É, é. Ô, Diogo, e assim, o que que você, para a gente ir fechando já a nossa live, o que que você poderia nos contar assim de
mais engraçado que você já viveu na tua trajetória, assim? As coisas mais engraçadas que eu já vivi na minha trajetória são as histórias verdadeiras, verídicas que aconteceram comigo por eu ser um cara muito esquecido. Por ser esquecido? Sou muito esquecido. Eu sou esquecido demais. E isso me faz cometer gafes, assim, sabe? E de eu ser muito distraído. Projetos legais que eu vou fazer agora é meu livro, que eu estou terminando, que é o Não Me Cobre Coerência, que é o mesmo nome do meu podcast, que eu vou começar agora Que também. legal, Não Me Cobre Coerência? Não Me Cobre Coerência, que é o nome do meu show. Daí eu vou fazer o livro e também de quebra o podcast. O meu estúdio, que é o Estúdio Diogo Portugal, é aqui atrás da minha casa. Eu moro aqui no Jardins, aqui na Augusta eu tenho o meu estúdio. É um estúdio de produção de conteúdo e criação de conteúdo. Então eu faço paródia, show, vídeo, sketch, tudo eu gravo ali. E também loco para colegas que às vezes precisam gravar ali ou para quem precisa gravar ali. Tem chroma key, ilha de edição. Agora vai ter um estúdio de podcast. Gostoso. Tem uma área de lazer que tem baixo, guitarra. Eu deixo tudo ali, é só ligar e tocar. Eu gosto muito disso. E as histórias engraçadas, quer ver? Deixa eu contar uma. Uma vez eu perdi um cego. Eu perdi o Geraldo Magela em Curitiba, lembra aquele comediante? Eu lembro dele. Eu levei ele para Curitiba, perdi ele. Imagina se perder um cego, eu perdi ele. Mas como assim, E ele Diogo? que me achou ainda. Eu perdi, ele desceu do carro, eu não vi onde é que ele estava. Até hoje eu brinco com ele, porque ele estava atrás do meu carro, que era uma caminhonete, lembra? Lembro. Ele estava atrás do meu carro. Eu falei assim, pô, também, Magela, você estava num ponto cego. Mas eu conto essa história com riqueza de detalhes. Teve uma... Não tem um lugar aí em Curitiba que chama Espaço Torres? Tem. Minha mulher, a Ana, a minha mulher, ela que cuida da agenda, né? Ela que agenda, fala, Diogo, você tem um show em tal lugar. Ela vai lá, faz a logística, manda tudo. E ela falou, você tem um show no Espaço Torres. Eu fui lá e tava tudo ruim. Tipo assim, ruim assim, sabe? Eu tava longe do palco, o pé direito era alto, eu falava, dava eco. Eu falei, putz, esse show vai ser horrível. Aí eu comecei a pedir para os caras da casa me ajudarem a melhorar um pouco a condição do show. Eu falei, olha, eu preciso dessas mesas mais perto, tá muito longe. Aí eles, não, mas aqui não é assim, porque foi assim que a dona da festa mandou. Eu falei, não, mas eu preciso, não interessa, senão eu vou me ferrar. Como ela está me contratando, depois a culpa é minha, né? Aí mudei toda a estrutura da mesa, da luz que estava ruim, do som que estava ruim, e mudei tudo. Vou resumir a história. Tinha um bolo de casamento bem na minha frente, as pessoas não conseguiam me ver. Eu falei, tira esse bolo daqui, por favor, para as pessoas conseguirem me enxergar. Aí trocaram, aí o cara falou, não, mas a decoradora vai me matar, porque ela que queria aqui a luz, essa luz aqui também não está em mim, coloca a luz em mim. Falou, não, mas essa é a luz dos noivos. Daí eu falei, tá, mas daí eu vou fazer um show no escuro. Daí consegui trocar tudo, falei com o pessoal da banda, troquei um monte, mas mudei a festa inteira. Mas pelo menos o show não ia ser tão ruim, ia ser menos ruim. Aí ainda briguei com a Ana, liguei pra Ana, falei, eu tava indo embora, sabe aquela hora que você vai tomar banho pra voltar? Eu falei, ó, Ana, vou te falar uma coisa, viu, cara? Além do tudo tá ruim aqui, você não me passou nem o nome dos noivos, porque eu preciso fazer alguma piadinha, alguma coisa com eles. Eu não tenho nem o nome aqui dos noivos. Daí ela falou assim pra mim, como assim noivos? Eu falei, é um casamento. Ela falou, que casamento, cara? Teu show é pro sindicato dos postos de gasolina. Curitiba tem 2 espaços Torres. Eu fui no errado e caguei uma festa inteira. E tive que sair correndo ainda para ver o outro lá onde é que era. Meu Deus do céu. E ainda não... Imagine, né? A noiva lá, a organizadora, chega lá, tá tudo fora do lugar. Não, essa mulher deve querer me matar até hoje, porque eu falei, eu sou Diogo. O cara falou, não, é o Diogo Portugal, vamos respeitar. Tipo, o Metri foi fazendo tudo, né? Eu falo na minha palestra, quando eu conto essa história, eu falo assim, ó, resumindo, se você falar o que você for, não importa o que você falar, se você falar com convicção, a pessoa vai te atender. Sim, com certeza. Não, Diogo, mas poderia ter sido pior, né? Você poderia ter começado o show no casamento. Eles nem estavam esperando. Não, e faltado o outro evento, pelo menos deu tempo de eu chegar no outro. E quando eu cheguei no outro, estava tudo certinho do jeito que era para ser, graças a Deus. Viu? E fez um super show. Eu não sabia que tinham 2 espaços Torres. Tem aí 2. Também. Eu não sabia porque era o Paraná Clube.
Lembra aquele clube, o Paraná Clube? Parece que virou espaço Ah, todo, foi incorporado, e eu não sabia. Eu falei, pô, por que você não falou Paraná Clube? Ela falou, não, porque a Ana não é de Curitiba, né? Ela é de Brasília, morava no Rio, ela não tem obrigação de saber essas coisas, ela só me passou o nome e eu errei. Eu fui no único que eu conheci, eu ai, já que tinha figura. trabalhado. Ai, ai. Pessoal adorando aqui, viu? O Diogo até na live se Teve o diverte a Rodrigues, gente. falou show no Rio, por favor. Olha, se Deus quiser, logo, logo a gente tá no Rio. A gente tem a história com o Rio de Janeiro. Minha filha nasceu lá no Rio de Janeiro. Já morei lá. Minha mulher Que morava lá, né? legal. Quando a gente casou, ela morava lá, a Ana. Que Ó, o legal. Raul Portugal Fotografias. Cida, você tem que fazer foto com o meu primo, com o Raul Portugal. Ele entrando na live, que ele faz altas fotos. Quero fazer. Me mande o contato dele. Estou precisando tirar umas Ele fotos para. faz altas fotos, umas fotos muito legais. Ele faz no estúdio dele aí em Curitiba. É, aí, um pessoal muito querido. Você sabe que eu já há alguns anos tenho trabalhado com os meus cursos online e também estou muito feliz com isso, porque o mundo foi ficando sem fronteiras também, né, para o trabalho e tal. Então, hoje eu tenho alunos espalhados por todo o Brasil, é muito gostoso. Estou vendo vários aqui, Todo aqui time de acompanhando. jornalismo da Globo, né? Você sempre Tô firme foi a lá na consultora, né? RPC, né, na RPC aqui PPC. no Paraná. Aham. Mas é gostoso, né? É um trabalho que é muito gratificante, porque eu sempre falo isso, que é como empinar pipa, né? Ou seja, a gente vai trabalhando com as pessoas, dando a liberdade delas voarem bem alto, com suas vozes, com a comunicação, e isso é muito gratificante. Então, eu também gosto muito aí E de dependendo do estar nesse. artista, ele empina a pipa mesmo. Literalmente. E Literalmente, viaja mesmo. Às vezes nem volta. nem volta. Ai, ai. Ai, Diogo, muito bom falar com você. Te agradeço tanto, apenas chegando aqui no final, mas olha, quero agradecer muito esse nosso bate-papo e também te dizer aqui, né, que eu te adoro e estou sempre torcendo muito para que você seja muito feliz com o que você faz e chegue sempre onde você deseja estar, tá bom? Igualmente, você é uma pessoa que faz parte da minha vida, tenho um carinho muito grande por você, você acompanhou vários estágios da minha vida, até hoje a gente tem contato, muito bacana, sempre fui muito bem assessorado, né? É, você E sabe é que você legal conta esse comigo, contato. sempre. Exatamente, você também sempre vai poder contar comigo a hora que você quiser, e bacana demais, muito legal. Ah, muito bom. Pena Então, chegar ao fim da nossa live. é, Tem que é, saber a hora de parar, por isso Deus deu pra gente o orgasmo, senão a gente ia morrer. Mas foi ai, uma Diogo. live orgásmica. É, isso mesmo. Ai, Muito ó, legal. pessoal, muito obrigada aí por fazerem parte, companhia pra gente aí. E fica aí, né? Vamos pro canal do Diogo lá para ver essas histórias dele. Isso aí. E a galera que estava aqui no meu Instagram, segue a Cida Estira, que ela é uma ótima profissional, sabe tudo de voz. E quem tiver É. curiosidade, tira com ela.